Boa noite, pessoal. Vamos ver se agora dá tudo certo, hein? Estamos com uns minutinhos de atraso aí, mas a gente vai falar hoje. O mundo do trabalho mudou e agora a gente vai falar hoje sobre saúde mental. E aí, pensando um pouco no desequilíbrio que muitas vezes acontece quando a internet dá uma loucura dessas aí. Saiu, entrou de novo, né? Porque se não tá conseguindo entrar, a gente tenta de novo, até conseguir. Buenas noites, a galera entrando aqui. Agora vai! Boa noite, Giovaneide! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu acho que foi alguma questãozinha aqui do Instagram que deu, mas já tá tudo certo. Bom, vou falar tudo de novo, né? Porque a gente já estava falando aqui já uns 15 minutinhos. Giovaneide, psicóloga, palestrante, coach, esteve à frente aí de recursos humanos de uma grande empresa durante muitos anos. Ela vai falar um pouco para a gente sobre isso. E a grande pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: como é que a gente lida com saúde mental em tempos de crise? Foi até uma provocação que ela fez para mim. E eu quero agradecer aqui publicamente, não só a provocação, mas a Conceição Salazar, que proporcionou essa conexão entre nós duas. Eu conheci a Giovaneide através da Salazar, que é uma queridíssima, já fez live comigo, e teve a oportunidade aí de sugerir o quanto é importante a gente retomar esse tema. Giovaneide, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O mundo do trabalho mudou e agora quem é a Giovaneide Polon pela Giovaneide Polon? Boa noite, pessoal. Obrigada, Karina, pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntas, e principalmente por falar de um tema que é tão relevante no momento que estamos vivendo e pela oportunidade de contribuir, né, na vida de tantas pessoas que podem estar vivenciando, né, algumas questões muito críticas em relação a esse processo da pandemia que persiste agora num momento ainda mais crítico, né, e caótico para o nosso país. E Sem dúvida. feliz por estar vendo tantas pessoas queridas aí entrando e que a gente possa aproveitar esse momento aí da melhor forma. Sem Vou me dúvida. apresentar rapidamente ou você vai me apresentar? Como nós vamos fazer? Fica à vontade, eu quero só fazer uma ressalva antes da gente começar. Eu quero oferecer essa live a minha solidariedade a todas as pessoas que estão sofrendo muito por conta dessa questão da pandemia. Eu e Giovaneide ontem a gente teve uma boa conversa, se nós manteríamos ou não a live, mas nós sentimos a necessidade de estarmos com vocês hoje para conversarmos sobre esse tema, para abraçarmos as pessoas que precisam desse abraço virtual, para que a gente possa acolher as pessoas que precisam ouvir um pouco, para buscar esse equilíbrio num momento tão difícil, um momento em que a gente vive aí essa nova onda de situações críticas em matéria de saúde que impactam diretamente a saúde mental. Como eu falava anteriormente, Giovaneide, estamos vivendo a maior crise de saúde mental da história da humanidade. É necessário a gente buscar ajuda, auxílio, apoio, acolhimento com os profissionais da área, como é você, psicólogos, psiquiatras, os psicanalistas, para que a gente possa enfrentar toda essa crise com o máximo de equilíbrio possível e enfrentar e chegar até o final disso tudo também acolhendo outras pessoas. Então, eu quero oferecer a minha solidariedade às pessoas que estão passando por questões, estão passando por dificuldades, e para aqueles que, porventura, já tiveram essa experiência e que estão aí agora no momento de restabelecimento, recebam essa live como o nosso apoio num momento difícil como esse. Mais uma vez, eu quero agradecer a audiência de todos vocês que estão conosco. Karina Shoa, o mundo do trabalho mudou e agora, Giovaneide, é contigo. Então, tem algumas pessoas comentando já, né, que a gente já cansou de ouvir fica em casa, né, o distanciamento social é um dos nossos desafios, né, ficar longe das pessoas que a gente ama, dos amigos, dos colegas de trabalho, e esse é um dos pontos, né, que mais causam o estresse, a ansiedade, pelo fato das pessoas serem privadas de estarem com quem elas amam, né, principalmente com a família. Então, nesse momento, assim, eu gostaria de reforçar, né, com todos vocês que a gente está num momento de trabalhar mais o nosso emocional. A gente está vivendo, na verdade, a quarta onda do Covid-19, porque há um ano atrás, exatamente no dia 16 de março de 2020, nós tivemos, né, esse início, né, da pandemia e que foi um momento onde a gente tinha
um contexto totalmente novo e desconhecido para todos. Então, a gente teve aí algumas questões ligadas à saúde física, né, os aspectos físicos, todo o processo de vamos higienizar as mãos, vamos trabalhar aí com um processo aí muito reforçado na questão da higiene. E agora o quarto momento, a quarta onda do Covid, ela traz um impacto muito grande nas questões emocionais, muito mais do que nas questões físicas, né, que foi um movimento que aconteceu ano passado, a gente está vivendo esse impacto. E esse impacto ele causa alguns movimentos, né, que faz com que a gente fique um pouco mais fragilizado, que é o próprio estresse, o medo de morrer, de ter vivenciado, né, situações de perda na própria família ou com amigos. Tudo isso vai potencializando, né, as nossas inseguranças. E, na verdade, é uma insegurança com esse desconhecido. O que vem pela frente, o que nos espera, o medo de perder o emprego, o medo de perder entes queridos, né, próximos. Então, a gente está vivendo um momento assim, muito peculiar e muito crítico que a gente precisa se fortalecer para que esse movimento, né, que tem feito a gente perder muitas vezes o sono, a gente perder o apetite, ou a gente comer demais, ou a gente ter uma mudança tão drástica nos nossos hábitos, né, na nossa rotina, que fez com que a gente revisasse muita coisa. Então, é um momento de se fortalecer. E aí a gente queria falar um pouco de algumas dicas, né? Está tudo bem difícil para todos e principalmente porque a vida está sempre, né? Tem uma pessoa colocando aí, a vida está em constante suspensão. E a gente nunca viveu isso de uma forma tão forte como a gente está vivendo nesse momento. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, mas ao mesmo tempo a gente precisa se fortalecer. E aí a gente vamos falar de algumas dicas aí nesse momento que podem nos ajudar a prevenir até problemas mentais mais graves, né? Você falou da depressão, e a depressão já vinha sinalizando um aumento significativo nos últimos 5 anos e está totalmente potencializada nesse momento, né? Em 2021 a gente está vivendo muitos dramas pessoais, individuais, que às vezes levam até a morte. Então, a gente precisa cuidar, né, como um ser humano integral do todo, né, no nosso mental, intelectual, do emocional, da nossa saúde, da alimentação, e que a gente tenha esse fortalecimento para lidar com tudo que ainda vem, que é um desconhecido para nós. Sem dúvida nenhuma, volto a dizer, sem dúvida mil vezes, você foi muito esclarecedora na tua apresentação, e aí eu coloco algumas questões que as pessoas já mandaram via direct para mim aqui, para que a gente começasse as nossas provocações sempre pensando um pouco nas pessoas que colocam as suas inquietações. Uma das coisas que me colocaram, que me posicionaram, me enviaram, foi justamente uma pergunta a respeito de como as empresas anteriormente tinham um preconceito com relação à questão da saúde mental, e hoje é destaque, muitas grandes empresas, as multinacionais hoje têm fortalecido esse movimento. A gente teve aí recentemente em grande destaque uma pessoa que está à frente, uma gestora de uma empresa na área de bebidas, falando sobre a questão da saúde mental com bastante clareza e de uma forma que consegue construir um segmento dentro da empresa que é inovador. Então, como é que você vê, você enquanto psicóloga, consultora, uma pessoa que é coaching, que hoje está à frente de novos processos, acompanhando as pessoas como a gente costuma dizer, do lado de lá, ou seja, vendo não apenas como funcionária de uma empresa de recursos humanos, mas sim uma empresária que trabalha com isso, com esse segmento. Como é que você tem visto o movimento das empresas? Será que as empresas realmente estão fazendo isso por conta apenas da pandemia? É um movimento que veio para ficar? Como é que você tem visualizado isso? É uma provocação de um espectador nosso. A saúde mental, ela sempre foi um fator muito relevante no trabalho, para que as pessoas tenham e trabalhem com motivação, que elas tenham canalizada aí a sua energia, que tenham um ambiente de confiança, que elas possam se manifestar, serem elas mesmas. Essa sempre foi uma demanda das pessoas, mas muitas vezes o resultado, e as empresas focavam muito, né, nas entregas,
esse tema muitas vezes foi deixado de lado, assim, deixado para um segundo plano. E agora, nesse momento, a gente vive uma mudança no cenário do trabalho, que deixa de ser presencial para ser home office, como que você estabelece relações de confiança, relações que podem acolher as pessoas nos diferentes momentos que cada um está vivendo, porque, queira ou não, cada pessoa está vivendo o seu drama especial, né, próprio. A gente não tem uma receita que vale para todo mundo e as pessoas precisam se manifestar. Então, a saúde mental, ela entra como um fator de equilíbrio para que as pessoas consigam fazer aquilo que é a sua principal entrega, né? A sua principal contribuição. Então, nesse sentido, eu percebo que a gente precisa trabalhar um pouco mais, as empresas precisam trabalhar essa escuta e elas estão fazendo movimentos de acolhida e acolher as pessoas nas suas vulnerabilidades, nas suas fragilidades, ouvi-las, né? Então, eu conheço um diretor, né, de uma grande empresa que está implementando atendimento psicológico na empresa para os próprios funcionários, rodas de conversa onde as pessoas possam falar o que elas estão sentindo, preparando a liderança para que elas possam ouvir as pessoas e trabalhar de uma forma mais próxima, né? E não ter só um espaço de reuniões formais de trabalho, mas ser um espaço de escuta. E que se pergunta, começa perguntando como é que você está chegando, o que está acontecendo com você, qual é o sentimento que está passando por você hoje. Então, criar espaço para as pessoas falarem, se colocarem, é o primeiro movimento, é o primeiro passo para que a gente possa falar realmente de saúde mental. E saúde mental está ligada a posso ser eu mesmo, posso mostrar quem eu sou, posso mostrar minhas fragilidades. Tem um momento que eu vou... preciso chorar, preciso desabafar, falar com alguém, eu tenho esse espaço? Então, acho que esse é um primeiro movimento. E daí, para ter um trabalho mais estruturado, o que a gente percebe é que as empresas estão fazendo esse movimento de investir exatamente nessa escuta das pessoas. Uma escuta que não é só do trabalho, mas escuta de como que elas estão e o que elas estão fazendo e vivendo nesse momento. Ó, já temos perguntas aqui, algumas colocações. Você falou, a Mila coloca que está tudo muito difícil, as pessoas estão cansadas de ouvir, fica em casa, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem ouvido. A vida em constante suspensão, quer dizer, a todo momento a gente surpreendido, eu acredito, pelo menos na minha existência, que nunca tinha passado pela situação de um dia de cada vez, então a gente tem falado muito isso, a gente não consegue mais fazer um planejamento minimamente seguro de uma viagem, por exemplo, se a gente pudesse estar fazendo nesse momento, mas de uma viagem daqui a um mês, porque a gente não sabe se daqui a um mês como é que nós vamos estar. Então, essa vida em constante suspensão, ela acontece uma colocação aqui do caso Henrique Souza. A Help Show coloca, somos malabaristas de existência, quer dizer, a gente está tendo que equilibrar vários pratos agora nesse momento, né? Anteriormente, nós tínhamos a divisão entre família, vida pessoal e profissional, mas nós somos uma única pessoa. Então, agora, mais do que nunca, a gente percebeu, e se percebeu, pertencentes a um processo no qual a gente não tem controle absolutamente nenhum. A sensação que dá muitas vezes é que nós estamos numa montanha russa, não apenas de emoções, mas também de acontecimentos que fazem com que essas emoções sejam impactadas. Então, somos aí malabaristas. Tem uma pergunta aqui, o caso Henrique Souza, ele pergunta, Giovaneide, o noticiário pode piorar a saúde mental das pessoas? Excesso de informação pode ser danoso? Uma boa dica. A gente já começa dando as dicas, gente. Muito bom. Essa é uma dica aí que é super importante. Eu acho que foi um tema, né, uma abordagem muito oportuna que você trouxe, porque o noticiário, ele acaba aumentando a nossa ansiedade, o nosso nível de estresse. Então, se a gente fica o tempo todo ligado nos noticiários, nos jornais, nas informações que só trazem um peso e uma carga emocional muito grande, a gente acaba tendo esse sentimento de impotência, aí o que eu faço? E aí, o quanto mais a gente se distanciar, claro que a informação é importante, mas se a gente fica o tempo todo ligado, a gente traz essa carga emocional toda para nós. E aí, internamente, é como se o nosso sistema nervoso estivesse o tempo todo brigando entre
notícias boas, né, sensações boas com aquelas sensações ruins. E acaba gerando mais sensações ruins de Sim. impotência. E a gente fica muito mexido, inclusive altera aí, Karina, é um ponto importante, altera o nosso sono, a qualidade do nosso sono. Então, se a gente vai ver um jornal da Globo, a gente vai ver algo que, independente da gente estar vendo, né, seja qualquer noticiário, a gente pode estar traindo para nós, né, essas sensações que só reforçam a ansiedade, reforçam, né, essa impotência que a gente está sentindo. E um outro ponto que você colocou muito importante é que a dica também tem coisas hoje que a gente não tem mais controle e a gente precisa entender. Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla mais. Sim. E aí, assim, como lidar com isso? Que, assim, é ter consciência de que a gente precisa respirar, viver, né, de forma mais consciente dessas nossas limitações e saber como que a gente vai transitar até que as coisas sinalizem de uma forma mais positiva. Então, até chegar nesse momento, o que que eu posso fazer? Cuidar da minha saúde, principalmente da saúde emocional. Às vezes a gente vai conversar com alguém, a pessoa está trazendo notícias mais pesadas, assim. A gente pode selecionar o que a gente quer ouvir nesse momento e ter um comportamento mais de centrar naquilo que você tem de suas forças, naquilo que você acredita, na sua fé, na oração, né? Porque assim, as práticas também espirituais, elas ajudam a desacelerar, ajudam a gente a estar num momento onde nós conseguimos entender melhor o que nós estamos sentindo e nos conectar com a nossa fé, com a nossa crença. E isso também é um forte apoio nesse momento que a gente tem, né? Nunca se falou tanto, né, do poder da oração, da troca, do fortalecimento de Sim. boas energias vindas da oração e da troca aí com pessoas que estão também na mesma sintonia. Sim. Tem outra pergunta aqui da Márcia Ribeiro, gestora de risco, já esteve conosco, uma queridíssima, sempre nos acompanha, ela e o Mário. Mário, que sempre tira umas fotos muito boas que eu posto depois na internet dos nossos convidados. Um beijo para os dois. Ela pergunta assim: qual a sua visão atualizada sobre o processo de humanização nas organizações? Isso tem evoluído? É muito boa pergunta também. A humanização é um processo que a gente vê, né, ainda é um movimento que está acontecendo, não como a gente gostaria, né, mas eu vejo hoje que as empresas que estão trabalhando de uma forma mais focada no ser humano, ouvindo mais as pessoas, tendo uma conexão das emoções das pessoas, no sentido de que elas podem contribuir de uma forma mais efetiva se elas estiverem mais conectadas com elas mesmas, se elas tiverem autoconhecimento, se elas tiverem também uma canalização das emoções, um entendimento desse ambiente que pode ser favorável, né? Se as pessoas têm isso, elas conseguem produzir muito mais. Então, o que as empresas humanizadas elas estão percebendo? Que a forma como elas lidam com as partes interessadas, com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores, como ela se conecta com as necessidades dessas pessoas, ela pode produzir muito melhor, com mais qualidade, e as pessoas podem dar resultados surpreendentes, porque elas estão se sentindo acolhidas, elas estão sentindo que as suas emoções estão sendo levadas em conta, que elas estão podendo ser elas mesmas naquele ambiente. E entra aí um fator muito importante, que é a questão da segurança psicológica. Então, a Sim. empresa precisa criar um ambiente, né? E aí tem um precursor que fala bastante desse tema, que é o Simon Sinek. Ele tem alguns livros escritos e ele trabalha com essa abordagem da segurança psicológica como premissa básica. Assim, se as lideranças entenderem que elas estão ali para criar ambientes seguros, criar ambientes onde as pessoas confiem umas nas outras, que elas possam trabalhar muito mais a colaboração do que a competição, elas vão se sentir mais felizes e mais realizadas. Elas não vão querer sair dessa empresa, né? Então, até o movimento para que as pessoas continuem, né, entregando e fazendo o seu melhor, está ligado a esse ambiente de segurança psicológica. Então, nunca se falou tanto também nesse aspecto. Então, quem falou de humanização, falou de segurança psicológica, de confiança, de cuidado, de acolhida.
E não é só da boca para fora, tem que ser atitudes concretas que façam as pessoas se sentirem dessa forma. Perfeito você ter falado sobre essa questão do da boca para fora. Existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática nas empresas. Então, muitas empresas têm instituído determinados regramentos ou determinadas orientações no sentido de fazer com que a segurança psicológica e até mesmo esse acolhimento do ponto de vista, até resultado da pandemia, do ponto de vista psicológico, ele tenha sido intensificado. Porém, eu tenho recebido, pelo menos, muitas questões que as pessoas colocam no seguinte sentido: existe no papel, mas na hora em que eu preciso ser acolhido, na hora em que eu preciso, por exemplo, desabafar sobre as minhas questões com os filhos ou com o marido, que eu estou passando por uma dificuldade, a gente tem um índice muito alto de dissoluções de casamentos nesse período. Isso não é bem visto em alguns aspectos pela empresa, porque a empresa muitas vezes ela fala assim, então não está bem, não está no seu melhor, na hora que eu tiver que desligar, eu penso nessa pessoa. E tem acontecido muito isso, não tem, Giovaneide? Ou o pessoal está falando um pouco demais? Explique um pouco para a gente isso. Essa questão, Karina, eu vejo que a gente está num movimento de fazer, que é um movimento sem volta, assim. A gente nunca viveu um questionamento das próprias crenças, da cultura das organizações, daquilo que se preconizou há muitos anos atrás, os movimentos de qualidade, de fazer Deu uma entregas. travadinha aqui. Eu acredito que tenha sido só comigo, será? Deu uma travadinha para Não você aí? percebi que travou aqui, não, para mim tá Ah, então tá. normal. Não, pode continuar. Você falou que existe um movimento, que isso tem aumentado, e aí deu uma travada para mim aqui. Tá. Eu percebo assim, né? Até tem uma pessoa perguntando também sobre os ingredientes indispensáveis para uma liderança humanizada. Eu percebo que a gente está num movimento que ou a gente faz esse movimento de aproximação verdadeira, né? Sem falar, isso pode, mas na hora que vai acontecer mesmo, na hora que acontece, não pode. Então, assim, cada vez mais está sendo exigida uma coerência entre o discurso e a prática. Ou eu faço esse movimento, ou eu vou sempre reforçar, assim, um distanciamento daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Então, assim, hoje é indispensável você ter esse alinhamento entre o discurso e a prática. Então, essa é uma questão que as empresas estão percebendo, estão fazendo o movimento, mas não é algo que a gente possa dizer assim, ó, chegamos no estado da arte. Não, a gente é um processo contínuo também, né? Que Sim. vai exigir de nós autenticidade, tanto da parte da empresa quanto da parte da pessoa, né? E hoje a gente costuma dizer que não só a empresa escolhe quem entra, mas a pessoa também escolhe se ela quer entrar naquela empresa, se tem os Sim. valores que ela acredita, se está alinhado com as suas crenças, né? Com os seus objetivos pessoais. Então, o movimento mudou, as pessoas estão muito mais conscientes do seu papel no mundo, que não é só o papel na empresa, mas é o papel na sociedade, assim, o que eu faço que contribui para um mundo melhor. Então, Sim. essa é uma premissa, né, inclusive das empresas humanizadas, que eu quero um mundo melhor, né, para todos. Eu não estou fazendo só pensando em querer um mundo melhor para mim, mas eu quero que o impacto da minha contribuição seja tão positivo para o mundo que isso faça uma corrente, né, um movimento que faça a diferença para as pessoas. Então, eu acho que é um caminho que não tem volta. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Estamos com uma live bombadíssima. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Show, eu sou pesquisadora em qualidade de vida no trabalho e quero agradecer aos seguidores da Giovaneide que estão aqui conosco hoje. Quem não segue, passe a seguir. Polon Giovaneide, psicóloga, coach, palestrante, uma pessoa que tem uma larga experiência na área de recursos humanos e que está hoje tendo a oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir esses ensinamentos que ela trouxe para a gente em matéria de saúde mental e como lidar com essa questão da saúde mental em momentos de crise como que estamos vivendo. Confraria Liderança coloca, filtrar informações é muito saudável para a saúde mental. Sem dúvida, boa. A Help Show, eu já não vejo noticiário, pois quase tive um desequilíbrio emocional. Prefiro desenhos. É a minha mãe, é verdade. Ela está sem assistir. Ela é informadíssima,
mas ela filtra bastante e não está mais vendo via televisão. A Aniceia coloca, eu ultimamente não estou conseguindo dormir nem com umas gotinhas. Aniceia, a gente vai falar sobre isso. A Mila, essas problemáticas que vêm acontecendo podem causar alterações hormonais? Olha, a gente está cheio de perguntas, nós vamos responder todo mundo, fica tranquilo. E aí, causa ou não causa? Essa questão é muito importante, assim, os impactos que a gente tem, né? Eu acho que as perguntas elas passam por essa. Quais são os impactos desse momento que a gente está vivendo na nossa vida emocional? Então a gente já falou um pouco do sono, então aí um cuidado da gente também não tomar medicação, praticar automedicação, porque é um movimento que pode até causar outros problemas, né? Então tomar remédios para dormir, ter um sono assim, mais à base de medicamentos não é uma boa alternativa. E a gente tem algumas alternativas mais saudáveis que altera sim a questão hormonal, altera o nosso hábito de alimentação, altera os nossos hábitos de rotina, porque a gente tinha uma rotina estruturada que hoje ela ficou bem, né, bagunçada aí por esse momento. Então, as pessoas precisam cuidar da alimentação, né? Ter uma alimentação saudável, cuidar do sono, evitar um consumo. O que a gente está percebendo também? Um consumo excessivo de bebida alcoólica. Então, o álcool também, ele prejudica a qualidade do seu sono, acaba tendo outros prejuízos. Então, muito cuidado, né, com esse movimento que está acontecendo, e até no início da pandemia a gente percebeu isso, né, um consumo maior das pessoas em relação à bebida alcoólica. Perceber que isso pode estar relacionado ao seu próprio funcionamento. Então, se a gente perceber, né, como é que eu funciono, como é que o meu organismo funciona, que alimentos estão sendo mais saudáveis para mim nesse período, como que eu posso cuidar melhor da minha alimentação, como que eu posso trabalhar usando algumas alternativas como meditação, a prática de yoga, desculpa, fazer um processo de esvaziamento, que a gente fala, assim, muitas vezes a gente está com um volume de coisas na cabeça. Então, canalizar isso, fazer um balanço do seu dia, escrever alguma coisa que possa te ajudar a liberar aquilo que está passando na sua cabeça, conversar com alguém, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente se ouve e mais a gente consegue também ressignificar algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, tudo isso está ligado a esse momento, né, que a gente está vivendo, que tem sido desafiador e, ao mesmo tempo, tem sido um movimento de autoconhecimento, né, muito autoconhecimento de como que eu estou hoje, o que está me mobilizando, que questões estão me incomodando, como que eu posso trabalhar isso. Então, a gente precisa ter a palavra, né, como algo que vai nos aliviar muitas vezes daquilo que está se passando na nossa cabeça. Então, quanto mais a gente conversa, mais a gente também esvazia um pouco daquilo que está causando a ansiedade. A Josilene Polon, que pelo sobrenome deve ser sua parente, se não for Minha filha, irmã. sua irmã, colocou aqui, oração é tudo na vida. Boa noite para o pessoal que está entrando, help, com certeza. E como ajuda a entrar em sintonia com o divino. Então, ela concorda aqui com o posicionamento da tua irmã. E a Aniceia coloca, estou orando sem cessar, concordo plenamente. O caso Henrique Souza, ele faz uma pergunta que tem a ver muito com o meu trabalho. Aliás, uma pessoa que adora perguntar, jornalista, né? Ele faz a seguinte pergunta, existe assédio moral mesmo em home office? Fala você e depois eu complemento. Essa é uma questão assim bem crítica, né? Eu acho que assim nunca vivemos um cenário onde essas questões vieram à tona. Vamos dizer assim, isso já acontecia, mas hoje a gente tem muito mais notícias desse assunto e eu acredito que acontece sim, né? Não é porque a gente está em home office que isso não acontece. A gente tem queixas das pessoas de que elas estão sendo questionadas, que às vezes o gestor não confia, fica ligando para saber se ela está trabalhando mesmo. Então, existe realmente
talvez um cerceamento, né? Aí de novo volta a questão da confiança, o quanto que eu tenho relações de confiança que me permitem tratar as pessoas e fazer com que elas se sintam, né, acolhidas nesse momento, sem criar pressões desnecessárias. Então, tem muito gestor que ainda, vamos combinar, que ainda pressiona de uma forma muito, às vezes até muito ostensiva, e isso é uma forma de assédio. Então, na minha percepção, eu acho que continua, mesmo não sendo presencial, mas existem outras formas de assédio hoje nesse mundo do virtual. Concordo contigo em todas as questões e ainda complemento. Existe sim e aumentou. E aí, por que aumentou, pessoal? Porque quando a gente fala de home office, a gente fala de uma possibilidade de trabalho onde a pessoa opta por não estar no espaço físico. O que a gente está vivendo hoje é uma situação de quarentena e de afastamento por teletrabalho, que era uma figura que não tínhamos anteriormente. Tanto que foi regulamentado depois, tiveram o cuidado de regulamentar tudo isso para que nós tivéssemos aí modificações até mesmo nos contratos de trabalho. E por conta disso, muitos gestores, eles não estavam preparados para essa modalidade que a gente costuma dizer de relação de trabalho, e se sentiram muito fragilizados na sua governança, digamos assim, ou na má governança, em casos de assédio, que eu costumo sempre dizer isso. E como a Giovaneide bem falou, a questão do chefe ser diferente do líder. O líder, ele inspira as pessoas a seguirem o que ele, obviamente, precisa fazer, e não precisa ficar cobrando, ele vai ser realmente uma pessoa que as pessoas seguem porque querem fazer e fazem bem feito. O chefe, muitas vezes, se apropria desse status de chefe e torna-se uma pessoa assediadora no mais alto grau de crueldade. Quando ele está à distância, ele se sente fragilizado pelo fato de não poder fazer essa cobrança ao vivo e a cores. Então, a gente teve um aumento de denúncias em relação a assédio no último ano, no ano de 2020, pessoas que estão sofrendo demais, mesmo virtualmente. Configura-se agora uma nova modalidade de assédio moral, que é o assédio moral virtual, e que, assim como o presencial, torna-se também difícil a comprovação do assédio judicialmente, mas o reconhecimento muitas vezes torna-se mais fácil pelo fato de que esse assediador, ele deixa rastros virtualmente também. Então, é aquela mensagem fora de horário, aquele e-mail que é colocado de forma mais agressiva. Tive muitas denúncias de pessoas que começaram a receber mensagens via celular às 2, 3, 4 horas da manhã, para que oferecessem resultados pela manhã mesmo. Então, assim, está atrapalhando o sono do pessoal, e eu tenho orientado sempre as pessoas que buscam algum tipo de trabalho comigo nesse sentido, em dizer o seguinte: para prevenir, você precisa fazer o básico, chama-se respeito. Existe um horário, as pessoas estão tendo, e aí a Giovaneide vai explicar isso um pouco melhor, vai ser a minha próxima provocação. As pessoas tiveram um aumento, em média, de 7 horas de trabalho na sua jornada, passando a trabalhar em casa. Ou seja, é uma coisa um pouco sem sentido, porque essas mesmas 7 horas, para quem mora em cidades maiores, como Rio, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, a gente tem gente do Brasil inteiro conectado hoje com a gente, são as horas que as pessoas muitas vezes passavam no trânsito. 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 1 hora e meia. E, de repente, isso foi incorporado à questão do estar em casa em forma de trabalho. Então, infelizmente, aumentou muito, sim. Existe assédio moral, sim. E nós precisamos, é uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente precisa combater sempre e denunciar. Ele também faz uma outra pergunta: existe um limite para atender demandas da empresa nesse modo do trabalho em casa? Boa pergunta, a questão do equilíbrio. Como é que a gente faz, Giovaneide? Essa é uma outra questão, assim, que entra até como uma dica nesses cuidados, né? O que a gente está vivendo, que é respeitar os seus limites, né? Você saber colocar também limites naquilo que você recebe. Claro que é um processo que precisa ser negociado, que precisa ser conversado diretamente, né? Se falando aí de demandas de trabalho, mas se você não apontar os seus limites, você não vai ter. Então, você vai continuar trabalhando 12 horas, 14 horas. E aí alguém colocou, não lembro, acho que a Nete falou sobre a questão da desconexão. A gente nunca ficou tão conectado no trabalho. E isso gera todo o estresse que a gente está vendo hoje, porque você não tem pausas.
Não tem mais final de semana, porque o final de semana emenda, né? Aí você está em casa, então se você tiver trabalho para fazer, você vai fazer sábado e domingo. Então, os limites que você estabelece para você mesmo e coloca esses limites no trabalho, eles precisam ser respeitados, porque senão você entra num processo de colapso, assim, colapso de cansaço, de fadiga mental, a sua produtividade vai ficar comprometida. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. Falhou um pouquinho. A Karina travou um pouco aí Opa, deu uma travadinha aqui. Ela falou que precisa Travou um buscar pouco esse para mim aqui, equilíbrio. Karina. Deu uma travadinha, mas a gente conseguiu te ouvir. Tem um monte de provocação aqui agora. Vamos lá nas provocações, que parece que não, mas a gente já passou mais da metade da nossa live. Vamos lá, eu vou deixar mais com a Giovaneide, que hoje ela é a nossa convidada super, hiper especial sobre essa questão. Deixa eu colocar aqui, que eu vou voltar aqui em algumas questões que o pessoal falou, no comecinho. A nossa amiga Salazar colocou aqui, como fica o gestor da empresa? Qual o caminho para o seu fortalecimento para poder prover ao colaborador essa harmonia no trabalho desse cenário de pandemia? Como é que o gestor fica nessa situação? E da mesma forma, eu acho que é excelente pergunta, a gente precisa também que a liderança reconheça, né, esses limites, que ele consiga ter um espaço onde ele possa trabalhar as suas questões, onde ele possa aprender com os líderes, onde ele tenha uma troca que também seja um espaço para ele se ouvir e ser ouvido, assim, porque ele pode estar também vivendo certamente muitos dilemas em relação a esse momento, mas ele precisa também trabalhar esse lado, né? A gente tem um espaço na Confraria da Liderança que é exatamente para que ele possa aprender com outros líderes e ter um momento mais informal, mais leve e de maior troca, que muitas vezes no dia a dia ele é engolido pela rotina. Então, aí o cuidado vale para todo mundo, né? Vale para as pessoas respeitarem os seus limites e para o gestor também estar atento ao que ele está dando conta, o que ele está tentando dar conta, se de fato ele está conseguindo canalizar, né, para os seus momentos de relaxamento, para os seus momentos de renovação de energia. Se isso não estiver acontecendo, ele também vai entrar numa rota de cansaço, né, e de talvez de Sim. cobrança excessiva, exatamente porque ele não está conseguindo dar conta do momento. Então, eu acho que é bem Confraria da... pertinente, né? Desculpa, eu te interrompi, pode continuar. Então, nesse sentido, assim, a gente precisa ter esses espaços, né? E um ponto importante, Karina, assim, é perceber que a situação de cada um é muito peculiar, é muito singular. Então não adianta a gente ficar se comparando, a minha situação é pior do que a do outro. Cada um está vivendo os seus dramas. Então a gente procurar entender a situação do outro, procurar não se comparar. Cada organismo, né, falando do vírus, aí a gente ouve uma série de coisas, mas aconteceu isso com fulano, a pessoa que foi, né, que teve o Covid, teve essas e essas reações. Então, a gente não se comparar, procurar entender como que você está e o que é que o seu organismo está simbolizando ou está sinalizando nesse momento. Então, cuidar da imunidade, cuidar da própria saúde nos ajuda e nos fortalece. A gente não sabe o que vai acontecer, né? E esse tempo aí, até que tenha vacina para todos, enfim, a gente está no momento de cuidar e não se comparar. Isso está acontecendo comigo, é porque aconteceu com o outro. Não, são situações que a gente precisa saber, né, separar. E se dedicar a atividades mais gratificantes, né? Conversar com alguém sobre outros assuntos, ver e ouvir sobre outros temas, assim, se desconectar um pouco desse movimento que está todo mundo falando a mesma coisa e procurar fazer coisas gratificantes que possam te ajudar a lidar com esse momento. Escrever, ler um bom livro, né, ver uma série, criar outros movimentos, outros hábitos que possam fortalecer a sua autoestima, fortalecer, né, a sua energia de realização, te manter
ativo, mas te manter também descansado, né? Não adianta estar ativo e cansado. Sim. Então, aí a gente aprender a lidar, né, com todos esses conflitos que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Maravilhoso. Agora eu vou fazer aqui algumas perguntas que o pessoal tem mandado aqui. Tem muita pergunta agora e a gente, para quem não está entendendo, a gente vai ultrapassar um pouquinho as 9 horas, se a Giovaneide me permitir, porque nós tivemos um probleminha no começo da live e nós começamos aproximadamente às 8h15. Então a gente deve ultrapassar um pouquinho se a Giovaneide autorizar essa novo horário aí para que a gente possa responder todo mundo. A Confraria da Liderança coloca: abertura, escuta e congruência fazem diferença na liderança, sem dúvida. Caso Henrique coloca: as lideranças precisam passar por treinamento para lidar com as situações geradas na pandemia, já que muitos colaboradores são afastados do ambiente de trabalho e a carga de trabalho fica maior. Então tem a ver com isso que a gente acabou de colocar. A Nicé coloca: arrasando, maravilhosa. O pessoal que está gostando, bota coraçãozinho e manda esse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, da tela de vocês. Manda para quem vocês quiserem, para que assista essa live, que é muito importante a gente falar sobre saúde mental. A Salazar coloca: excelente pessoa e profissional, maravilhosa. Ó, tá vendo? Ó, muitos fãs aqui, a Giovaneide arrasando. A Josilene coloca: eu trabalho numa clínica de saúde mental. Olha, que interessante, né? Isso aí faz parte. O Mário está colocando: solidariedade, no meu entender, é o movimento mais importante neste momento e deveria ser constante no dia a dia para o equilíbrio nas diferentes áreas da vida. Muita gente tem falado equilíbrio, equidade, empatia, são palavras que ficaram muito recorrentes na pandemia, mas, Giovaneide, nem todo mundo concorda comigo, que nem todo mundo pratica, né? A Adélia coloca aqui: afeta principalmente as pessoas que moram sozinhas. O pessoal a Anicé está colocando: gente, aperta o coraçãozinho do lado para essa live bombar. Vamos lá, tem mais coisa aqui, ó. A Anicé coloca: eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. A Confraria da Liderança: exercícios de atenção plena podem trazer muitos benefícios, que também é conhecido como mindfulness. Muito bom, por sinal, eu sou adepta. O Caso Henrique Souza: realizar algum trabalho voluntário também pode diminuir a ansiedade e melhorar a saúde mental? Boa pergunta. E aí, o que você me diz? Muito bom, muito boa pergunta. Tem duas questões aí muito importantes que eu acho que entra como dica também, que é a gente se colocar numa posição de gratidão, que ajuda a gente a criar, né, novas possibilidades. Quando você é grato, você se sintoniza com uma emoção mais positiva e você ajudar quem precisa, ajudar o outro, é um movimento que você ganha infinitamente mais do que a ajuda que você dá. Então, eu acho muito bem lembrada essa questão do trabalho voluntário, de olhar para o lado assim: quem está precisando de mim? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance fazer? Então, tem muita coisa que a gente pode ajudar. Então, ajudar traduz, né, traz para a gente efeitos muito mais positivos e muito mais renovadores, né, daquela questão aí né, praticar a empatia, na verdade. Quando você ajuda o outro, quando você reconhece, né, que pode ajudar, isso se traduz aí na empatia na prática. A Nicéia colocou aqui: eu também, pelo mesmo motivo da Help, não assisto noticiários, mas sou antenada. E como é antenada? Eu quero agradecer todas as colocações, pessoal. Está amando a live, que bom. Manda aviãozinho para quem você acredita que vai valer a pena ouvir essas lindas palavras aí da nossa queridíssima psicóloga, coach, palestrante. A Nete coloca: oração sempre e agora, então mais ainda. Sem dúvida. Dicas para quem não está dormindo, tipo ligada 220 direto. Ela quer saber quais são as dicas que você dá para o pessoal que não está conseguindo dormir. E aí eu posso fazer um parênteses? Nesse período de pandemia, pessoal, foi constatado que houve um desenvolvimento de problemas com relação ao sono, e esse aumento foi, assim, muito, mas muito agressivo. Então, muita gente desenvolveu uma coisa chamada insônia pandêmica, ou seja, pessoas que ficaram preocupadas se vão estar trabalhando, se a família vai ser contaminada, se ele vai ser contaminado, enfim, tudo isso que tem acontecido
tem interferido no sono das pessoas. É uma das maiores reclamações. A segunda é perda de cabelo, que também tem a ver com a questão da pandemia. Então, muita coisa tem sido desenvolvida. Giovaneide, dá umas dicas aí para o pessoal que não está conseguindo dormir. Essa questão do sono, o sono é vital para que consiga manter o nosso ritmo biológico em funcionamento. Então, se a gente dorme mal, o nosso dia seguinte vai ser um dia mais cansativo, um dia que pode comprometer nossa concentração, nossa memória, né? O sono, ele é vital para a renovação da nossa vida, né? Para a renovação do nosso ciclo biológico. E aí, nesse sentido, assim, um dos pontos que eu achei bem interessantes que eu ouvi essa semana é da gente não ter o celular no quarto. A gente tem o hábito de deitar, aí você vai com o celular. O celular, a luz do celular, ela vai te manter ativo, como se você estivesse em vigília. Você precisa desacelerar, deixar o seu ambiente mais tranquilo, sem luz, para que o seu organismo comece a relaxar. Então, se a gente leva o celular e fica com ele até a hora de dormir, a gente não está contribuindo para esse momento. Então, eu ouvi essa dica essa semana, assim, deixa o celular na sala, deixa o celular longe de você, que você consiga relaxar, que essa luz, quando acende, ela não te acorde. Dormir com TV ligada. Eu só costumo dormir porque a TV está ligada, é um hábito que eu tenho, mas isso também interfere no seu sono, porque a luz da TV, todo o som que é gerado, ele pode te acordar e aí depois você perde o sono. Então, são hábitos assim simples que a gente pode adotar e procurar tomar um chá na hora de dormir, que vai te desacelerar, né? Que é uma bebida mais quente, que vai ajudar você a relaxar e dormir um pouco mais com um banho morno, né? Um banho mais quentinho ajuda também a relaxar. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode, na hora de dormir também, mentalizar coisas boas, né? Fazer um balanço do seu dia, ter um sentimento de gratidão pelas coisas que aconteceram. Então, se você mentaliza coisas boas, você começa também a encaminhar o seu sono o seu corpo para um relaxamento, para que você consiga realmente relaxar. Não é fácil, né? Parece, tudo é muito simples. Não é fácil, mas são exercícios que a gente pode fazer que podem nos ajudar nesse momento. Então, ao invés de apelar para um ansiolítico, para um remédio, vamos tomar um chá, vamos diminuir ou desacelerar, e isso ajuda a gente a voltar para o nosso funcionamento normal, né? Eu acho que essas são dicas assim que podem fazer parte do nosso dia a dia, né? De uma maneira mais simples. Uma coisa que eu aprendi durante o processo de pandemia, até assistindo lives assim com dicas de outras pessoas, uma coisa que eu aprendi no processo da pandemia foi a música bineural. Eu não tinha o hábito de ouvir esse tipo de música. Isso tem em todas as plataformas que você tem acesso aí. Você pode procurar qualquer música bineural. Por quê? Porque você faz com que o seu cérebro entre nesse estágio profundo de relaxamento, também conhecida como música 3D, 4D. Vale muito a pena experimentar. Relaxa mesmo, tá, gente? Você dorme em menos de 10 minutos. É uma coisa impressionante. Vale muito a pena. A Hel Pichot está colocando aqui, ó, músicas clássicas, artesanato, um bom livro que diminui as tensões, bater um bate-papo via telefone também ajuda a relaxar. Nesses minutinhos finais, que a gente já está aí, só para conferir, para ver se eu não estou errada, 12 minutinhos, eu vou colocar algumas questões que o pessoal pontuou. A confraria da liderança colocou, infelizmente ainda temos gestores que usam a coerção como ferramenta de gestão. A NET colocou essa questão do direito à desconexão, que você já falou, e isso também faz com que o assédio se perpetue, isso é uma coisa que a gente já consegue constatar claramente. Ela também coloca assédio por sobrecarga e falta de privacidade com as câmeras, quase Big Brother, sistemas que gravam, quer dizer, a gente está vivendo aí algumas novas situações que têm se intensificado e tem como resultado, uma das coisas, a questão do assédio moral. O pessoal está falando do abuso que isso é, né? Muita piadinha desnecessária dos gestores e chefes, a Aniceia coloca também. A Anete coloca, teletrabalho se baseia no contrário, gestão de tempo é baseada na confiança. Então, as pessoas precisam ter uma relação de confiança com os seus da equipe para que esse trabalho seja desenvolvido da melhor maneira possível e com o equilíbrio necessário
proporcionando a saúde mental que a gente precisa. A Aniceia coloca, tipo, coagindo nas entrelinhas, com as piadinhas. A Salazar coloca que é necessário a gente saber administrar essas questões. Vamos lá. A Clotilde coloca, o limite de horário precisa ser bilateral, saber gerir isso é fundamental. Não são perguntas, eu estou correndo aqui com um olhar para poder ler de todo mundo, que são aí algumas contribuições. A Aniceia coloca, Giovaneide, excelentes explanações, amando. Obrigada pela resposta, o pessoal está agradecendo, a Salazar agradece. A Clotilde pergunta, um grande abraço também, sempre conosco, como identificar a falta de limite no período do home office? Aí volta essa questão e a gente pode aí trazer mais alguma ponderação. E agora a gente vai ser um pouquinho mais objetivo, porque a gente está nos 10 minutinhos finais para o Insta não derrubar a gente. Como é que a gente lida com esse limite aí no home office, Giovaneide? É muito bom. Eu acho que a gente está num momento assim de exatamente trabalhar com essa, de ter, o primeiro ponto é ter consciência de como que você está fazendo, comparando assim, o que mudou para mim, o que mudou na minha vida com o home office. Eu estou mais irritadiço, eu estou menos paciente, eu estou conseguindo fazer a minha rotina, estou conseguindo descansar, estou conseguindo me alimentar direito, porque todos esses aspectos, eles vão estar, de alguma forma, relacionados com as suas entregas. Então, um primeiro passo é ver assim, mudou alguma coisa? Eu estou trabalhando mais, então essa é uma constatação. O que eu preciso fazer para equilibrar melhor, para ter uma organização melhor do meu tempo, de forma que eu consiga trabalhar, mas que eu tenha também um respeito pelo meu tempo de relaxar. Então, você precisa ter esse reconhecimento desses limites. Sim? O pessoal está dando aqui algumas contribuições falou, dentro disso que você está colocando. Não, pode continuar, porque deu uma paradinha aqui, mas pode continuar. Então, nesse sentido, eu acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer os nossos limites. Um outro ponto é, eu ganhei muito peso durante a pandemia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar meus hábitos alimentares, eu posso entender como é que eu estou fazendo, como é que eu estou canalizando as minhas emoções, eu estou conseguindo falar do que eu estou sentindo, eu estou guardando tudo para mim. Então, são questões que às vezes a gente pode resolver até conversando com alguém, trocando alguma ideia, né? Se a gente está... O que a gente precisa trabalhar é prevenir transtornos mentais, que os transtornos mentais aí já entram numa outra linha de tratamento, de precisar de fazer uma psicoterapia, de precisar tomar alguns medicamentos. Mas antes de chegar nesse estágio, a gente tem alguns sinais. Então, a gente precisa ter atenção à nossa mudança de humor, se está muito frequente, como que a gente está lidando com a pressão que a gente tem de entrega no trabalho, como que a gente está lidando com os conflitos familiares, porque agora está todo mundo dentro de casa. E aí? Como é que a gente lida com essas pressões, né? Será que eu preciso também recuar um pouco, ter um momento só para mim? Ou ficar mais conectado com aquilo que eu estou sentindo e começar a trabalhar isso no meu dia a dia? Então, esse é um outro ponto importante, a gente perceber os sinais e agir de forma preventiva. E a fala, né, ela é terapêutica. A gente está falando aqui, quando eu falo, eu me compreendo melhor. Quando eu falo, eu sintonizo melhor com a minha emoção. Então, tudo isso tem a ver com a nossa qualidade, né, de vida e principalmente com aquilo que está sendo importante para a gente. Então, não economize falar. Fale com alguém conhecido, da sua confiança, troque, pergunte como é que as pessoas estão lidando com determinados assuntos. Isso ajuda a gente a equilibrar e a estar mais sintonizado com a gente mesmo. O Antônio Firmini, agora, gente, eu vou ler aqui as colocações de vocês. Desculpa. Pode falar. Eu vou ler as colocações de vocês, porque só tem 7 minutinhos para a gente poder contemplar todo mundo, tá bom? O Antônio Firmino coloca, ouvi um pastor falar exatamente isso, se desligar um pouco das notícias ruins. A Anete coloca, resgate do lazer sem telas, desconectada, ajuda muito. Então tá todo mundo falando aqui que tá conseguindo.
A Clotilde faz uma pergunta, e aí, Giovanni, se você puder ser bem objetiva agora com relação às respostas, que a gente só tem 5 minutos, ela pergunta aqui, você acha que a parceria no home office veio para ficar? Opa, você consegue me ouvir? Falhou um pouquinho a Você conexão, acha que o não home percebi. office ele veio para ficar? Como é que é isso? E aí a gente só tem 5 minutos, gente. Essa pergunta é bem interessante porque o home office veio para ficar. A gente não vai ter mais, né? Todos os estudos sinalizam que a gente não vai ter mais aqueles escritórios enormes com todas as pessoas, que funciona muito bem a gente ter o trabalho feito em casa, redução de custos, né? De altos custos fixos para as empresas. E também que funciona muito bem trabalhar em modelos híbridos, que é uma parte presencial e outra parte em home office. Então, algumas empresas já estão praticando isso, né? A pessoa vai uma vez na semana no presencial, mas ela fica em casa no restante do tempo. Então, eu acredito que é um movimento sem volta, porque já deu sinais de que a gente pode ter ganhos, né, com esse trabalho home office, porque as pessoas continuam fazendo até mais entregas do que faziam no presencial. Então, eu acredito que a gente vai ter, sim, um movimento que veio para ficar. Gente, eu vou colocar aqui as provocações finais, porque são os minutinhos finais para a gente não perder essa live, senão eu vou ficar muito triste. A Clotilde coloca que a solidariedade é via de mão dupla. O pessoal parabenizando bastante, eu agradeço. Agradeço a Giovaneide também por ter proporcionado para a gente tanta informação. A Helena coloca, a insônia tem sido uma constante. O pessoal está dando dicas de chá, anotem, dicas de chá, aqui ao máximo, assim, chá de menta, chá de alecrim, qualquer luz de LED, até dos aparelhos a NET coloca que atrapalha. A Helena coloca que houve barulho de chuva. A Help Show coloca chá de alecrim, erva cidreira, capim santo. Confraria da liderança, criar rituais para a hora de dormir, desligar aparelho, tomar uma bebida quente, respirar. A Clotilde coloca atividade física à noite, ajuda a melhorar o sono, concordo. Não trabalhar no ambiente que vai dormir, outra dica. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. A Salazar coloca que a queda do cabelo pode estar relacionada ao descontrole hormonal. Faz um exame de cortisol, tá, gente? É bom. Bom pra caramba. Deixa eu ver. E tem uma pergunta aqui do Mário, e aí a gente está nos minutinhos finais mesmo, mas ele coloca: o medo certamente é fator negativo para o equilíbrio emocional. Como é que a gente enfrenta os fantasmas atuais? Eu quero agradecer a todo mundo que participou e contribuiu. Muito aprendizado mesmo. E aí, como é que a gente lida com os fantasmas assim nesses últimos 2 minutos? Olha, eu já agradeço aqui toda a atenção, o carinho, foi muito bom. E que essa pergunta, né, os medos, eles podem ser, tem dois aspectos, ser impulsionadores, né, eles podem nos impulsionar para fazer aquilo que a gente às vezes adiou. Então, o medo, ele tem um aspecto positivo de nos desafiar, né, naquilo que às vezes é a nossa limitação, nossa crença. E o medo em excesso, ele pode estar relacionado também a inseguranças que a gente tem e que a gente precisa confrontá-las, né? A gente precisa encarar essas inseguranças para a gente não potencializar o medo. Então, a dica é, fala desse medo, conversa sobre isso, se abre, experimenta, porque não tem nenhum problema você experimentar coisas novas. Se não der certo, você corrige a rota, volta rapidinho, mas não deixa de experimentar. Essa é a dica que eu acho que vale para todos nós. Gente, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Foi uma live como eu esperava, sempre super bombada, muitas perguntas, muitas contribuições. O Caso Henrique finaliza dizendo que é uma prestação de serviço essa live. Muito obrigada, obrigada a todos vocês. O mundo do trabalho mudou e agora? Toda semana um tema diferente, falando sobre as mudanças no mundo do trabalho. Giovaneide, mais uma vez, muita gratidão por você ter compartilhado com a gente. Segue a Giovaneide, ó, tá aqui em cima, ó, Polon Giovaneide, siga a Giovaneide, muitas dicas que ela tem no perfil dela. Trabalha em vários segmentos, com várias frentes que podem também elucidar algumas dúvidas que a gente ainda tem que não conseguiu trazer aqui na live, com certeza ela voltará. Na próxima semana a gente vai receber uma mulher também
inspiradora. Eu não vou falar qual vai ser o tema da live, porque vai ser um tema surpresa. A gente vai falar durante a semana. É uma pessoa que eu já tinha convidado o ano passado, ela não pôde participar com a gente e conseguiu uma brechinha na agenda dela e vai estar conosco essa semana. Eu estou muito feliz também, que é uma história inspiradora. Então a gente vai ter aí, vai sempre trazer a partir de agora mulheres que inspiram, como a Giovaneide, como tantas que passaram por aqui, e homens também que inspiram, mas foi uma dica que me deram e eu falei, vou levar para frente. Então, essa semana nós vamos trazer uma convidada também super especial, que vai falar sobre a história de vida dela, mas de um jeito muito diferente de tudo que você pode imaginar. E eu estou super ansiosa para recebê-la. Muito obrigada para todos e todas que estiveram aqui conosco nessa noite. Manda essa live para quem você acredita que precisa saber um pouco mais sobre saúde mental. Siga Polon Giovaneide, está aqui em cima da sua tela. E me sigam, vocês que estão aí com a Giovaneide, me sigam para saber por que o mundo do trabalho mudou. E aí a grande pergunta, o mundo do trabalho mudou e agora? O que a gente vai fazer? Me segue que toda semana a gente traz um especialista para falar sobre o tema, tá bom? Um forte abraço. Obrigada, se pessoal. Um grande cuidem. abraço. Obrigada, Kari. Um grande beijo para todos que nos acompanharam aí, trouxeram tantas dicas valiosas. Obrigada pelo carinho e pelo convite. Muito feliz com essa Obrigada, oportunidade. obrigada, Salazar, também, que nos conectou. Boa noite a todos. Saúde, se cuidem. E, na medida do possível, para aqueles que vão precisar, vamos ficar em casa. E aqueles que precisam trabalhar, muita precaução, porque o negócio está bem pesado. Mas a gente vai enfrentar tudo isso. Junta com a gente, que a gente traz sempre a oportunidade de pensar sobre o assunto. O mundo do trabalho mudou e agora? Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Obrigada.